Instinto Materno é um filme curioso em muitos sentidos aqui, né? Primeiro, essa data de lançamento é uma data meio estranha, né? É geralmente uma época que não tem muitos filmes saindo. Geralmente são filmes que chegam no Brasil com muito atraso e tudo mais, mas esse filme é um filme de 2024 mesmo. Geralmente é um momento que só vão chegar no Brasil os filmes de Oscar ou um grande blockbuster como Duna e etc. E aqui é um filme que vai trazer um elenco interessante, né? A Jessica Chastain, a Anne Hathaway, que infelizmente está num momento da carreira que dificilmente tem feito coisa boa, ou o próprio Anderson Daniel Lai, né? Que é ator norueguês muito bom, que vai estar aqui interpretando um personagem como se fosse americano mesmo e tudo mais. Além disso, tem a figura aqui de um diretor que está começando na direção, mas que é um diretor de fotografia, inclusive ele é diretor e diretor de fotografia aqui no filme, que é uma relação meio complexa em algum sentido, né? Porque geralmente o diretor, tem alguns diretores de fotografia que viram diretor, mas no geral o diretor de fotografia ele vai ajudar o diretor no direcionamento, na escolha das lentes, na escolha de uma iluminação e tudo mais, para tentar trazer a ideia do diretor de uma forma mais visual e por aí vai. Aqui, nesse caso, ele é o diretor e o diretor de fotografia, o que não é uma coisa tão não usual assim, mas para um diretor que está começando, isso fica muito perceptível no filme, né? Então ele tem aquela busca pelos planos solenes, pelos planos belos, por tentar trazer uma estética que se enquadra muito naquela década de 50, de 60. Por mais que o filme se passe na década de 60, aqui teoricamente, mas ele vai buscar muito daquele cinema da década de 50 e por aí vai. Então a gente vê muito disso, né? Um filme que muita gente diria que é filme de fotografia, né? Filme que uma fotografia que tenta chamar a atenção. O que aqui nem sempre funciona pra mim, né? Pra mim, por mais que ele tente embasar o filme nessa fotografia, eu acho que essa fotografia muitas vezes ela acaba sendo prejudicial pro filme. E além disso, é um filme que vai trazer muito dessa tendência contemporânea do filme de trauma, que vai ser um filme de trauma geralmente feminino, quase sempre thrillers ou filme de terror, por mais que aqui vá ter uma subversão inicial do thriller, né? Ele até vira um thriller em determinado momento, mas por grande parte do filme ele vai muito mais nessas questões psicológicas, muito mais no drama. E isso é algo que a gente questiona muito nesses filmes recentes de trauma e tudo mais, que são filmes que vão buscar no drama uma ideia de ser um filme superior ou coisa do tipo, né? Filmes de terror que não usam muito dos elementos de terror e vão muito mais voltados para o drama e tal. Acontece muito com filmes da 24, alguns funcionam, muitos, principalmente recentemente, não. Aqui no caso é muito mais um thriller que está envolto durante grande parte do filme nessa ideia de um drama. Só que até agora não tem nada de muito estranho. O que tem de mais estranho pra mim é que essas duas ideias, né, a ideia de ser um diretor de fotografia, até a ideia de ter um elenco mais chamativo, a ideia de ter um diretor que vai pensar na fotografia acima de tudo, né, como ele vai usar a baixa profundidade de campo para sugerir aquelas questões mais psicológicas dos personagens e por aí vai, ou até a ideia que se tem cada vez mais, né, e se teve durante boa parte do cinema, de que o drama é o verdadeiro cinema, o drama é superior ao filme de gênero, coisa do tipo. Obviamente eu discordo disso de forma geral, mas apesar de tudo isso, o filme ele vai estar muito envolto numa lógica de filme de locadora, assim mesmo, né? E eu não falo isso necessariamente de forma negativa, né? Eu até adoro, acho que até faz falta hoje em dia esse filme de orçamento não tão alto, de médio orçamento, muitas vezes, que não vai ter uma preocupação muito grande e vai ser um filme, na maioria das vezes, um filme muito mais direto, né? Um filme muito mais de gênero, um filme cheio de reviravoltas, como vai ser o caso desse filme aqui, né? Que vai trazer as reviravoltas e tudo mais. Então ele vai ser envolto nessa ideia do drama, nessa ideia da verdadeira arte cinematográfica e coisas do tipo, mas de forma geral ele vai em algum momento, obviamente não vou revelar aqui os acontecimentos da trama, porque acho que o filme depende muito disso, né, também, né, ele se usa muito dessas possibilidades de um jogo que a gente não sabe o que é real, o que a personagem tá imaginando. Tem uma verdadeira vilã, mas muita coisa pode se passar na cabeça dela. Então o filme ele se usa muito dessas questões psicológicas até para poder gerar algum tipo de reviravolta em algum determinado momento.
Eu confesso que eu gosto mais dele quando ele vai pra esse lado mais canastrão mesmo, né? Quando ele vai pra esse lado mais de filme de gênero, filme de locadora, filme que abraça até coisas que podem soar ridículas, que podem soar ilógicas em muitos momentos, que tem muito a ver com esse thriller dos anos 90, dos anos 2000 principalmente e tudo mais. Quando ele vai para esse lado mais canastrão, eu acho que ele funciona muito melhor do que quando ele tenta se envolver muito mais nas questões psicológicas, quando ele se leva mais a sério, eu acho que ele não funciona tão bem. Quando ele vai para esse lado mais vou abraçar completamente o gênero e etc, o que ele vai fazer só mais pro final, eu acho que ele funciona bem melhor, é onde eu consigo me divertir bem mais com o filme. Então ele tem uma ideia bem diferente, né, nesse sentido. Eu sei que trata-se de um remake aqui, né? De um remake, se eu não me engano, dinamarquês, norueguês, de um filme europeu, como é muito comum eles refazerem nos Estados Unidos e tudo mais, que é baseado num livro também, etc. Mas aqui ele vai jogar muito com isso, né? Primeiro com essa busca mais austera, né? Um filme que no começo ele vai se aproximar muito com a câmera dos personagens, como eu disse, baixa profundidade de campo, muito close-up e tudo mais, mas tudo isso, por mais perto que a câmera esteja dos personagens, parece que tudo é filmado meio de longe, assim, né? Tudo é filmado meio que com uma certa pompa e tudo mais. E aí, em determinado momento, ele vai começar a se usar de alguns elementos que já estavam ali presentes, como por exemplo a luva e coisas do tipo, para se jogar mais em um cinema mais direto. Eu acho que muita gente vai gostar mais dessa parte mais pomposa e menos de quando ele se torna mais ilógico. Eu, pessoalmente, acho que ele funciona muito melhor quando ele não tenta abraçar muito essas questões mais austeras, digamos assim. Eu acho que é um filme que, se ele cair no Prime Video, na Amazon Prime Video em algum momento, vai ser a cara do público do Prime Video. Acho que ele vai fazer muito sucesso lá. Confesso que é um filme que eu não achei um bom filme, mas eu em algum lugar eu sinto falta desse tipo de filme sendo feito mais atualmente, né? Quase um retorno àqueles filmes de locador e tudo mais. Por isso, o Prime Video ele tem muito esse depósito desse tipo de filme que ainda é feito em menor escala, muitas vezes feito mais pro streaming, feito muito mais pra Amazon. Eu acho que ele, no catálogo do Prime Video, ele vai funcionar muito bem. Não acho um grande filme, longe disso. É um filme que até não sabe reconhecer muito, talvez, das suas melhores qualidades, que em muitos momentos ele vai rejeitar um cinema de gênero, quando na verdade ele tenta ser em algum lugar um cinema de gênero, e um filme que muitas vezes não vai se conversar, né? A sua proposta inicial muitas vezes não vai se conversar com aquilo que o filme vai virar. A temática mais séria não vai conversar com o que o filme vai virar e com o que ele vai propor nos momentos finais e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que há alguma coisa de interessante aqui, né? Há alguma coisa de quando ele se joga mais nesse tipo de filme que, pra mim, me diverte pelo menos um pouquinho. Por mais estranho que possa soar, né? Esse filme de locadora, geralmente, ele é com um elenco desconhecido, ele é feito de uma forma mais direta, menos pomposa. Esse filme, ele vai trazer muito dessa preocupação estética, vai trazer esse elenco de pessoas famosas e tudo mais, mas no final ele vai se transformar muito mais nesse thriller dos anos 2000, nesse thriller de locadora que hoje em dia é pouco feito. Como eu disse, não acho um bom filme, mas também não acho a pior coisa do mundo, como acho que muita gente vai colocar. Eu acho que tem o seu valor e confesso que eu consegui me divertir um pouco, pelo menos com Instinto Materno. Não foi dessa vez que a Anne Hathaway voltou a fazer um grande filme. Ela até fez um ou outro bom filme recentemente, mas no geral ela tá num momento da carreira que talvez Anne Hathaway precise mudar de agente. Uma grande atriz, mas que tem feito, nossa, cada bomba inacreditável. Ainda assim, acho que se pintar no Prime Video, comentem aqui embaixo se vocês assistiram esse filme na Amazon e o que vocês acharam. Eu acho que é um filme que, se cai na Amazon, vai fazer um sucesso. Torço muito desde agora já que esse filme caia no Prime Video.